Então vamos dar início na nossa sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2026, 19 horas e 15 minutos. Boa noite a todos. E as pessoas que estão aqui nos assistindo, o empresário Zenildo e também o Petro está aqui, as pessoas que estão aqui nos assistindo, os vereadores, Deus abençoe a todos. Havendo o número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, nesse momento, convido o nobre vereador Josué para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Mateus 5, do 11 ao 13. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegram-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavras do Senhor. Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2026. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Resolução de mesa número 1 de 2026. Dispõe sobre o horário de expediente do Poder Legislativo Municipal de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica instituído o novo horário de expediente do Poder Legislativo do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, a partir de segunda-feira do dia 2 de março. Item 1. Nas segundas-feiras, das 8 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos até o término da sessão plenária. Item 2. De terça a sexta-feira, das 13 horas às 19 horas. Artigo 2º. As comissões permanentes funcionarão nos seguintes dias e horários. Item 1. Comissão de Constituição e Justiça se realizará nas sextas-feiras às 13 horas e 30 minutos. Item 2. Comissão de Finanças e Orçamento se realizará nas segundas-feiras às 13 horas e 30 minutos. Artigo 3º. Fica revogada a resolução de mesa número 12 de 2025. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia, em 23 de fevereiro de 2026. Manuel Pedro de Andrade, Presidente. Márcio Ferrari, Vice-Presidente. Elisete Ferreira, Primeiro Secretária. Josué Schnegger, Segundo Secretário. Estado do Rio Grande do Sul, Poder Executivo Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Poder Executivo do Município de Terra de Areia, Secretaria da Fazenda. Ofício número 5 de 2026. Terra de Areia, 23 de fevereiro de 2026. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho o pedido do espaço do plenário da Câmara Municipal de Vereadores
e convido os nobres e vereadores para participar da audiência pública, da apresentação das metas quadrimestrais, terceiro quadrimestre de 2025, em cumprimento ao que determina o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada no dia 27 de fevereiro, às 14 horas. Ao finalizar, gostaria de reforçar nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Edinho Isaac Bren Justin, secretário da Fazenda. É o que continha, presidente. Obrigado, secretária. Antes de eu passar para os líderes de bancada, eu quero dar os parabéns ao nosso assessor jurídico, Rodrigo, né? Dia 20 agora de fevereiro, completou mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Rodrigo. Te dê muita saúde, paz, tranquilidade. E assim Deus possa estar contigo, te abençoando. Também tivemos a Elisete Goldani, a nossa servidora aqui da Câmara, que foi ontem, dia 22 de fevereiro, também a passagem do seu aniversário. Quero dizer à servidora Elisete, também transmitir a ela, Deus abençoe ela e dê muita saúde, muita tranquilidade, paz para ela pelo seu a passagem do seu aniversário. Que Deus abençoe. Não temos nenhum orador inscrito. Não havendo orador inscrito, eu passo nesse momento, de imediato, a palavra para os seus líderes de bancada. Não tendo... Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o líder de bancada do PP por 20 minutos. Vereador Josué. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, pessoas que estão aí no plenário essa noite, pessoas que nos assistem de casa. Então, quero também parabenizar, em primeiro lugar, ao Rodrigo. Parabéns, Rodrigo, que Deus abençoe sempre com muita saúde, sucesso na tua vida sempre. Parabenizar também a servidora Elisete, né? Dar os parabéns a ela aí. Que Deus abençoe também sempre com muita saúde e dê muito discernimento na nossa vida. Essa noite eu venho usar essa tribuna, falar de alguns pedidos que a gente vem recebendo ao decorrer dos dias e vem se acumulando, né? A gente tem sessão toda segunda-feira, só que durante a semana são várias pessoas que nos abordam e a gente tem percebido que nos últimos tempos tem sido as mesmas questões que a população tem nos cobrado, né? Então a gente tem percebido que tem algumas coisas que não estão funcionando, que não estão andando, que não estão dando certo por algum motivo no nosso município ainda. A gente sabe das dificuldades, né? Mas precisamos tentar ao máximo resolver os problemas que estamos enfrentando. Recebi algumas reclamações, questão de patrulhamento nas estradas, e já é bastante tempo que isso vem acontecendo, na questão lá do Ressaco. Lá no Ressaco, o que acontece? A patrola passa na Sanga Funda, faz o patrulhamento da faixa para lá, e quando chega na travessa do Espigão, perto da casa do seu Odir lá, dali para cima fica. E a patrola não tem dado continuidade naquele pedaço de estrada. Quando acontece de fazer o patrulhamento naquele pedaço, aí esquece do outro lado, porque o Ressaco tem duas mãos, como se diz, né? Tem o outro lado da ponte, e o lado esquerdo ali do Ressaco geralmente fica para trás também. E lá tem grande fluxo de carro, tem bastante moradores, inclusive o ônibus, transporte escolar passa por lá, e realmente é um problema que já vem de bastante tempo. Já foi trazido, já foi falado sobre isso, e continua do mesmo jeito. Talvez chega-se ali e toma-se
atitude de fazer o patrulhamento para um lado primeiro e depois é esquecido o outro. Não sei o que está acontecendo, mas precisamos corrigir essa questão. A gente também vem enfrentando algumas reclamações, várias reclamações, novamente, da Estrada do Cornélios, que realmente está intransitável, gente. A Estrada do Cornélios, se não colocar um saibro e não fizer alguma coisa ali, colocar uma pedra, alguma coisa, não adianta simplesmente passar a patrola, porque é tempo perdido. Infelizmente, a gente sabe que é tempo perdido. A gente sabe que momentaneamente, quando que o problema está sério, precisa sim de um conserto rápido, precisa de dar uma solução para a população, mas a gente precisa pensar em algo um pouquinho para frente. Não é possível que nós já passamos um ano passando patrola em cima da areia e na primeira chuva, muitas vezes não precisa nem chover, e os buracos estão lá e abrem de novo. Então, eu acho que se passou o ano, tivemos tempo para se organizar, e daqui para frente nós precisamos começar a resolver os problemas. Porque nós não podemos passar o tempo todo dando solução momentânea para as coisas. Eu penso que a gente precisa trabalhar para resolver os problemas. E se resolver o problema, para resolver o problema na estrada do Cornélios, precisa ser feito um serviço com um pouquinho mais de capricho, vamos dizer assim. Precisa um pouquinho mais de dedicação. Nós precisamos um pouquinho mais de atenção naquela estrada. Porque realmente, vou dizer para vocês, se eu fosse morador do Cornélios, eu estaria muito decepcionado. Mas muito decepcionado. Porque não tem condição de sair de casa todos os dias e enfrentar aquela estrada. Aquilo ali é problema, gente, que a gente precisa resolver. Outro problema também que a gente enfrenta é a Estrada da Boa Vista. A gente sabe que tem um fluxo grande de caminhões, questão dos pessoal do abacaxi, né, onde que tem fluxo de caminhão, ela prejudica ainda mais a estrada, porque a gente sabe que o caminhão tem mais peso, o nosso solo a gente sabe que é um solo ruim, o solo do nosso município ele é ruim, então a gente precisa dar mais atenção. A gente tem relatos de pessoas que saem com carga de abacaxi, tira o seu fruto da lavoura para levar para Porto Alegre, fazer entregas no mercado, fazer entrega no Ceasa, e leva 40 minutos para sair da Boa Vista até chegar ao centro da nossa cidade. Imagina só como é que é sair de casa, pegar o seu caminhão e sair rodando pneu até chegar no centro da cidade para conseguir chegar lá com fruto de qualidade, para não machucar a fruta, que esse é o grande cuidado que tem que se tomar. Carros ainda a gente vai, né, e a manutenção vai acontecer, vai dar problema no veículo, mas o problema ainda maior, o que enfrenta ali ainda são os produtores, que tem que tomar cuidado com o fruto, que além de colher na época, além de ter um investimento, tomar cuidado na hora do transporte, para que não se machuque o fruto. Então eu estou pontuando aqui, para a gente analisar, para ver que são pontos importantes, gente, da nossa cidade, que a gente precisa tomar cuidado. Nós temos outro ponto, que é a Borges de Medeiros. E a gente não para analisar que na Borges de Medeiros hoje, que é aquela estradinha que entra do lado da oficina do Carlos Veículos ali, do lado do Anagê, aquela estradinha do lado do Anagê, a Borges de Medeiros. Gente, pessoas que usam aquela estrada, aparentemente a gente passa naquela estrada lá e acha que ela tem pouco fluxo. Tem 5 empresas e mais de 25 funcionários que usam aquela estrada. Hoje nós temos lá empresa de móveis, que está situada do lado da empresa do Célio e do Roniel ali, que é de ar-condicionado. Na empresa do Célio e do Roniel tem 5 funcionários hoje. Nós temos a empresa de móveis, que é do ladinho, no mesmo galpão deles. Nós temos a mecânica do Félix, que se quiser, pode ir contramão, que eu vejo várias pessoas indo contramão por cima da calçada, arriscando atropelar um pedestre, arriscando atropelar um ciclista, e as pessoas optam andar contramão para não pegar aquela estrada de trás, que é a Borges de Medeiros. Por quê? Por falta de manutenção, gente. Aquela estrada ela não existe. Nós precisamos tomar um cuidado um pouco maior. Nós temos a empresa do Arno agora que se mudou para lá. Ao total são mais de 25 funcionários que estão usando aquela estrada. Então são pontos importantes que nós precisamos tomar cuidado com a nossa cidade. Quando a gente fala em contribuir com o nosso empresário da nossa cidade, quando a gente fala em dar um amparo, em fazer a nossa parte quanto município, são dessas coisas que a gente precisa se atentar. São dessas pequenas coisas que a gente precisa se atentar e que realmente a gente consegue fazer.
com poucas ações a gente consegue resolver grandes problemas, né? Então, eu acredito que nos próximos dias, já falei com o Vinícius, e acredito que nos próximos dias será feito o serviço. O Vinícius é um secretário que sempre atende a gente com muito carinho, com muita atenção. É uma pessoa que a gente percebe que ele tem a vontade de resolver o problema. E não estou aqui falando dele. Eu estou aqui falando de problemas que a gente tem para resolver e que por algum motivo, não sei o porquê ainda, que ele não está conseguindo resolver. Talvez por falta de maquinário, talvez as nossas máquinas estejam estragadas, talvez as nossas patrolas, porque o que eu tenho percebido é que não se vê patrola na rua, gente. Não se vê as patrolas trabalhando. Alguma coisa está acontecendo. E eu tenho certeza que não é falta de vontade do secretário, mas não está tendo condição de trabalhar. Então, acredito que nos próximos dias, espero que serão resolvidas essas questões aí que a gente pontuou, estamos levantando aí. Obrigado, senhor presidente. Se necessário for, aqui voltaremos. Muito obrigado. Ouvimos então o líder da bancada do PP, vereador Josuel. A palavra continua à disposição do senhor líder de bancada. A palavra está com o vereador Lucas, como líder de bancada, por 20 minutos. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o pessoal aqui que está na assistência com nós essa noite. Bom, primeiro pontuar algumas coisas aqui. Primeiro pontuar a fala do colega, que vou te dizer, José, por mais que a gente saiba que faz 15 dias que a gente está com a patrola em manutenção, algumas coisas não têm justificativa. Nós não temos como justificar para um agricultor, que nem tu falaste, que sai lá da Boa Vista com a produção no verão e dizer que isso está certo. A gente tem que correr atrás. Eu acredito que o executivo está ciente que precisa comprar uma patrola nova, uma motoniveladora nova. Hoje foi patrolada a estrada da Boa Vista, hoje, né? Depois de, acho que 15 dias sem patrolar, a máquina não funciona, está com problema elétrico, consertaram já, deram garantia o conserto e incomoda. A outra, são máquinas que já têm muitas horas de trabalho, né? A gente sabe que foram adquiridas já há mais de 12 anos. Tem uma que eu estava falando aqui com o pessoal, que tem 15 anos a máquina, e é uma máquina que trabalha todo dia. Então, número elevado de horas acaba estragando, e sem maquinário não existe trabalho. Não existe trabalho. A gente sabe que tem a dotação aqui, que passou aqui nessa casa, para comprar 300 mil em brita para colocar nas estradas. Eu acredito que logo mais esse trabalho vai começar, a manutenção vai ficar em dia, mas a gente depende da máquina. A gente tem um recurso que já sobrou dos leilões e está reservado para comprar ela, mas ainda não conseguimos inteirar. Hoje uma motoniveladora custa 1.200.000 e a gente tem que adquirir. Não tem justificativa. Nada que fale para uma pessoa que trabalha aqui no centro, que tem que ir 3, 4 vezes por dia no fundo da Boa Vista, ou lá no fundo do Ressaco, que seja. Então não tem justificativa, porque o bem público que as pessoas usam todo dia é a estrada. Então é compromisso nosso, inclusive reiterar que a gente passou um verão muito chuvoso, temos que roçar as estradas, fazer esse serviço de limpeza. A gente focou agora um pouco no verão na praia, mas temos que limpar, temos que fazer essa limpeza. Inclusive, cobrei do nosso deputado Luciano para que ajude na pressão, para que a CCR faça serviço de limpeza da beira da 101. Estou cobrando, já botei o nosso deputado Alceu, que inclusive depois eu vou falar dele aqui, para que nos ajude a cobrar da empresa que faz o serviço, porque não tem cabimento as 2 ruas laterais, onde tem o maior número de comércio de terra de areia, está entregue a Deus dará. Depois vai vir a empresa, vai roçar, vai ficar aquele monte de capim no chão, então vão ali, fazem aquele serviço bem meia boca e deixam lá. Então, estou cobrando deles e trouxe aqui, agora mudando o assunto, uma
reportagem do Zero Hora, onde fala que o deputado Alceu e o deputado Luciano cobraram do ministro da Pesca para que seja pago o seguro-defeso. Saiu no Zero Hora, até depois, se os colegas quiserem deixar ali, está aqui. Então, eu acredito que assim tem que ser feito o trabalho. Nós temos que usar nossas lideranças para que eles cobrem, quando não é competência nossa. A competência da estrada é nossa. E a cobrança que é justa e precisa ser resolvida. Me uno a ti na questão do Vinícius, acredito que ele tem boa vontade, mas só que sem máquina não trabalha. Então, primeiro quero parabenizar o deputado Alceu e o deputado Luciano, que são nossas lideranças aqui do MDB, por ter corrido atrás, ter cobrado do ministro para que seja pago esse seguro-defeso o quanto antes, que passou a pesca toda e não foi pago, até não tenho notícias se já foi pago esse valor para os nossos pescadores. E assim quando são coisas que fogem da nossa esfera municipal, nós temos que usar nossas lideranças, deputados estaduais, federais, e nós do MDB, né, Pedro e Mara, nós somos agraciados por ter duas lideranças locais. O Alceu, da Terra de Areia, da Sangafunda, inclusive tem um recurso dele posto lá, que ele disse que não poderia encerrar o mandato dele de deputado sem fazer nada pela Sangafunda. Hoje nós temos 700 metros feito no centro ali, apesar que diz que tem gente que não está contente. Eu estou contente com aquele trecho que está sendo feito na Adelina Roncone, pelo Afonso Ran, junto com a parceria com o Júlio, que por mais que seja um trecho pequeno, é um a menos para a gente dar manutenção, é um a menos para ter bueiro para colocar. Com certeza aquelas pessoas que foram agraciados e a comunidade naquele local que for agraciado com aquela obra de infraestrutura, é uma obra a menos e é mais na frente uma obra a menos para a gente cobrar que patrole e que arrume. Então eu tenho certeza que o centro da Sangafunda, depois dessa obra finalizada, não vai precisar mais passar patrole. Então, agradecer o deputado Alceu, que sempre tem um olhar diferente para Terra de Areia, o nosso deputado Luciano, liderança nossa aqui, que é empenhada com os assuntos do litoral, e até reitero que daqui a pouco tem espaço até para deputados de outros partidos, ou mais um do MDB. Hoje o litoral tem 380 mil eleitores, só deputados estaduais poderiam eleger 3, 4 deputados de mais diferentes partidos. Porque quanto mais lideranças, mais pressão a gente faz. Também quero falar sobre a inauguração da escola. Mais uma inauguração, uma entregue para a nossa comunidade. Lá está... E foi uma inauguração muito bonita. A gente, 12 anos de obra, né, para entregar isso para a comunidade. Passou com o seu Oswaldo, agora 3 prefeitos para entregar isso. Foi moroso, é difícil, porque quando a gente fala do público, não é que nem na nossa casa, que a gente pega o dinheiro, vai lá e executa a obra, que já não é fácil. Para o público é mais difícil, tem que fazer licitação, depende da empresa entregar, depende do repasse do recurso, ainda naquela questão ali, o repasse do governo federal, mas foi entregue para a comunidade. Hoje já tivemos o primeiro dia de aula, a família da professora Raquel estava lá presente, uma linda homenagem para ela, que era professora do nosso município. Então, que agora, da agora para frente, que a gente consiga inaugurar nossos alunos lá, que a gente consiga ter uma educação de qualidade e consiga inaugurar nossos alunos, e que no final do ano a gente, nesse ano, no próximo, esteja as primeiras formaturas daquela escola, e que a gente consiga cada vez mais dar educação de qualidade, que a gente sabe da qualidade dos nossos professores no município. Eu hoje recebi uma missão, e até depois isso eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Esse final de semana foi marcado 150 exames de imagem, para ecografia. Desses 150 exames, 46 faltaram, sem justificativa prévia. Tivemos 15 consultas para pediatra. Das 15, 5 faltaram, sem justificativa. Então, eu vou reiterar o pedido para a nossa comunidade. Se a gente mensurasse o quanto que é sacrificoso para a administração pública conseguir marcar. Primeiro, a gente tem que os nossos deputados ajudam a repassar recursos para a saúde. Aí depois a gente marca os exames, as consultas, paga o profissional para vir, paga eles e não vem.
E sem falar que a gente tem uma longa lista de espera. Então é o seguinte, se tu não pode ir, remarca com antecedência. Que daqui a pouco o setor pode encaixar uma outra pessoa para estar lá e ocupar. Porque se deixa para a hora, no dia, não tem como a equipe ligar e remarcar. E tem um detalhe, a equipe liga, tu pode vir? Não, eu vou. Aí chega no dia, não vai. Se faltasse de 100, de 150, faltasse 1, 2, eu não estaria aqui nessa tribuna falando. Mas, praticamente, 30% é muito. Mas eu vou lá e remarco. Mas ele deixou, já foi pago os exames, não foi aproveitado naquele dia. O profissional já foi pago para vir aqui, ou quando é lá fora, já foi pago para o hospital. O hospital ou a clínica não quer saber se foi ou não foi. Eles recebem. E daí não foi, o município tem que pagar. Então, fica esse apelo para a nossa população levar mais com seriedade. Ninguém está dizendo que não acontece imprevisto. Só que avisa, olha, não vou poder ir. Dá para encaixar alguém no meu lugar? Remarca para mim, porque senão não tem lógica. A gente desprender recurso, botar recurso das emendas parlamentares, pedir para os deputados dos mais diversos partidos, dar um aporte para a nossa saúde e a nossa população não fazer bom uso, não fazer jus aos exames. Então, fica esse apelo, fica esse pedido para nós ter um pouco mais de seriedade. E também fica um apelo para que nós conseguimos ajudar o nosso município. A gente sabe que muitas vezes, mas eu pago IPTU, eu pago isso, pago aquilo, e a gente tem dificuldade hoje, principalmente na época de verão, onde que o mato cresce muito. As calçadas estão tomadas de mato do nosso município. E a gente sabe que as pessoas podem nos ajudar, roçando, ajudando a limpar, e a calçada também é uma extensão dos terrenos. Não é a obrigação do município limpar as calçadas. A obrigação nossa é da estrada. Então é importante que, se as pessoas puderem nos ajudar e fazer esse serviço de ajudar essas limpezas, para que a gente consiga no município dar o suporte, porque a equipe, hoje o cobertor é curto. Se nós mantermos as nossas calçadas limpas, e quem tem terreno baldio manter ele limpo, além de deixar a cidade mais bonita, traz o zelo, e também a gente tem reclamações dos vizinhos. Olha, eu estou com o meu terreno aqui do lado, tem que ir lá notificar. Aí notifica, vai lá e roça. Então quem tem terrenos baldios, e geralmente, vereador Márcio, onde as calçadas estão mais sujas, com mais mato, é dos domicílios não ocupados. Então, reiterar esse pedido que as pessoas dêem a manutenção. A gente não está dizendo que tem que vender, não, nada disso. Que mantenham limpo, roçado, e aonde que não tem que não for terrenos ocupados, que sejam baldio, ou casas que não estejam ocupadas, que faça serviço de limpeza. Porque fica feio, causa um mau aspecto para a nossa cidade, fica horrível, e a gente não consegue. Vou dizer, a gente, o cobertor é curto, a gente tem poucos funcionários na Secretaria de Obras e Agricultura. Agora, com uns 15 dias, nós limpando os colégios, fazendo essa manutenção para ter a volta às aulas, dando suporte para fazer a inauguração lá da Raquel, lá em cima da escola, e acaba tu não dando conta. E no verão, 15 dias, 20 dias, a grama, se está assim, já fica assim. Né? Então, vamos ter um pouco de bom senso, um pouco de zelo, para que nos ajudar a cuidar da cidade. Porque a cidade não é do Lucas, não é do Márcio, não é do Lindonês, a cidade de nós todos. Se a gente tem esse sentimento de pertencimento, de todo mundo ajudar a cuidar, daqui a pouco, mas eu pago IPTU. Gente, o IPTU, uma cota à parte, é educação, saúde, para dar manutenção no município. E se a gente pegar só o recurso do IPTU, a parcela do IPTU, e dispor ele, muitas vezes não dá conta. Tem que vir auxílio do governo federal, estadual, é um somatório o orçamento. Então a gente precisa que nós ajudamos o município, contribuímos com o município, para que ajude na manutenção. Vocês imaginam, hoje, uma vez nós conversamos, agora tem menos, mas tinha em torno de 230, 240 quilômetros de estrada de chão no nosso município. Imagina dar manutenção isso tudo. Roçada, limpeza, ensaibrar. Se isso nós estamos falando só da parte interior.
no centro, limpar o meio-fio, limpar cordão, arrumar. Praticamente nós temos que estar diariamente limpando. Hoje nós temos escolas, acho que 6, 7 escolas no município, para limpar e ajudar. A gente ajuda o Erika Marques ali na manutenção, com limpeza dos tratores e roçada. Então, ajudar o município, tu ajuda a manter a tua casa limpa, porque o município de Terra de Areia é a nossa casa. Então, reitero esse pedido e também, mais uma vez, falar sobre essa questão do zelo pelos exames da saúde. Se marcou, vai. Se não pode ir, com 2, 3 dias, avisa o setor para remarcar e uma outra pessoa possa ir. Porque isso mostra um pouco de empatia. Muitas vezes a gente tem que ter um pouco de empatia. Porque precisamos melhorar. A gente sabe, como administração pública, a gente sempre tem que melhorar. Mas nós, como pessoas, também temos que melhorar. Porque tu repassar a carga toda para a prefeitura, toda para o município, não consegue cumprir. A gente já tem dificuldades para fazer patrulhamento, um ensaiamento. Acaba se nós tendo que administrar tudo, por mais que seja nossa responsabilidade, acaba tu não conseguindo. Então, tu ajudar é importante. Tu não está ajudando o prefeito, tu está ajudando o teu município. E quando tu vai lá e limpa o teu terreno baldio, tu está ajudando os teus vizinhos, tu está limpando e está embelezando a tua cidade. Porque Terra de Areia não é minha, e sim de todos. Meu muito obrigado e boa noite. Ouvimos então o líder da bancada do MDB, o vereador Lucas. O que o vereador Lucas falou é verdade. Eu sei porque fui motorista da van, levando o pessoal para Porto Alegre, vereador. E muitas vezes chegava uma pessoa lá, tinha uma consulta para aquele dia, a van estava lotada, né? Não tinha o que fazer, a van estava lotada. No outro dia, faltava 2 pessoas. E agora? Então, é um apelo que a gente faz. Se você não vai, que não deu para ir, vai lá no 24 e diz, liga, não vou poder ir tal dia a minha consulta. Coloca outro no meu lugar. Isso aí é muito importante. Vamos para a ordem do dia agora. A ordem do dia nós temos 3 projetos aqui. Temos aqui projeto do Executivo, processo de projeto de lei Executivo Municipal de número 07/2026. Projeto de lei, proponente Executivo Municipal, emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem público à Sociedade Esportiva Guarani Sangafundense e da outras providências. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? O projeto está com o vereador Lucas para discutir por 5 minutos. Bom, falar um pouquinho sobre isso, eu me sinto muito contente na noite por estar esse projeto em discussão. Esse foi um trabalho que começou lá em 2017. Isso surgiu a primeira vez, nós conversando lá no seu Agedi, numa quinta-feira. Estava o Lindomar na época junto, hoje o Lindomar nem parte, não faz, né? Foi morar em Capão, e o Roger, e estava eu e o Francismar, e nós conversamos, olha, se a comunidade não abraçar o campo da Sangafunda, a prefeitura vai acabar por desmanchar o campo. E ali nós fizemos uma reunião lá no camping, nem lâmpada não tinha, uma semana depois. Aí já tinha 6 pessoas. Olha, gente, o campo é de vocês, é da comunidade da Sangafunda e tem que ter uso. Porque se não usar, não tem o porquê ter. E eu quero parabenizar as pessoas que abraçaram aquele campo, a comunidade que abraçou, porque se não tiver a comunidade a abraçar, as coisas não acontecem. E hoje, o campo da Sangafunda, que ele é do município, mas ele tem dono. E hoje está passando o projeto de lei para entregar para o dono legítimo, que é o Guarani, que é o clube da comunidade da Sangafunda.
Porque não tem o porquê existir um campo onde a comunidade não possa usar. Eu acredito que lá atrás, quando foi feito, eu acho que já teria que, logo depois que terminou, entregue para a comunidade. Não sei se na época não deu certo, ou o que aconteceu, a gente tinha relatos, e eu nem quero entrar nesses relatos aqui, para a gente não viver de coisas passadas. Quero falar do futuro e do presente, que é a comunidade da Sangafunda abraçou. Já tivemos 3 campeonatos municipais lá, até com jogos de semifinal, final lá. Hoje tem uma sede lá que pode ser usado já a partir de agora. Então isso me deixa muito contente. E isso mostra que se nós da comunidade não abraçarmos as coisas e não ocuparmos os espaços, e aqui vou sair um pouquinho só do projeto, que é a questão das escolas lá da Raquel, que quando não estava ocupado e ficava lá um ano sem a obra retomar, as coisas iam sumindo, e quebrando, e estragando. Então a comunidade tem que ocupar os espaços, porque não existe obra, não existe espaço público onde a comunidade não abraça e se torna obsoleto. Passa o tempo, estraga a cerca, cresce mato, e a comunidade não usa. Então eu quero dar os parabéns à comunidade do Guarani. Na época foi usada uma emenda do Bom Gás para fazer lá, para terminar a sede. E então parabenizar eles, e que esse campo, eu nem vou dizer para fazer bom uso, que a comunidade está fazendo bom uso, e parabenizar, e assim tem que ser as coisas. Entregue para a comunidade para fazer uso do espaço público. Muito obrigado. Não, mas está dentro do tempo, vereador. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Josuel para discutir o projeto por 5 minutos. Esse projeto, realmente, quando a gente, nós, vamos dizer assim, comunidade Sangafunda, que estivemos desde o início, né? Esse campo foi inaugurado em 2013, quando teve o primeiro campeonato municipal jogado nele, e inclusive o Guarani foi campeão daquele campeonato municipal, em 2013. E aí depois ele acabou acontecendo algumas coisas, e foi por não ter, eu diria, por não ter dono, na verdade, né? Porque não era da comunidade, o campo estava na comunidade, sob o cuidado do município. E aí, ao decorrer do passar dos anos, acabou com que não fosse mais usado adequadamente e acabou sendo abandonado num futuro. Aquele campo foi uma emenda do deputado Afonso Ram, que destinou para lá. Foi construído um campo profissional, com medidas profissionais, aquele campo. Um campo de excelente qualidade. Eu lembro que na época ainda a grama era de campo oficial, campo profissional, né, Lucas? E com o decorrer do tempo se perdeu tudo aquilo. A gente, como o Lucas falava ali, foi começado exatamente no AGD. No dia eu não estava meu cunhado Roger, Lindomar, que tiveram a vontade, né? Dos dois ali surgiu a primeira vontade de iniciar para nós ter o campo de novo. E aí começamos com algumas reuniões lá no campo, e na segunda reunião que a gente fez, a gente começou a arrancar algumas guaxumba, que eu lembro que tinha muita. E aí o que foi comentado é o seguinte: não, vamos começar a arrancar alguma guaxumba aí, que pelo menos é um início. E assim foi. A comunidade abraçou, as pessoas se mobilizaram, entramos para dentro do campo de enxada, de picão, arrancando alça-peixe, toco de samambaia e tudo mais. O que menos tinha lá dentro era grama. E era triste de ver o quanto que estava abandonado aquele campo, né? E eu falo assim que hoje Sangafunda ganhou vida novamente. Porque o município estava com a entrada da localidade, um campo abandonado, cheio de mato. E já tinha aquela visão ruim. Hoje a gente entra na comunidade, a gente vê aquele campo funcionando. Hoje a gente participa lá com um time de veterano, time de cinquentão e o time principal, que é o time de campeonato. Então envolve uma comunidade toda, envolve as crianças jogando lá nos finais de semana, durante os dias de tardezinha.
Então eu falo assim, deu vida à comunidade novamente. Fico muito feliz porque hoje está sendo entregue para a comunidade o que é da comunidade. E isso nos deixa imensamente alegre, imensamente gratos. Parabenizar todos os envolvidos desde o começo que compraram essa briga, de reerguer o campo da Sangafunda, de reerguer o Guarani. Parabéns para todo mundo que esteve envolvido até hoje. Peço a colaboração dos nobres vereadores, tenho certeza que todos irão colaborar com a votação desse projeto aí. Parabenizar a comunidade por essa conquista. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? Tem mais um vereador querendo discutir o projeto. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Que a Sangafunda faça, o time lá do Guarani faça bom uso desse campo de futebol. Nós temos agora o projeto de número 8. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 08/2026. Projeto de lei. Proponente Executivo Municipal. Emenda. Altera a tabela do artigo 30 da lei de número 1228, de 31 de março de 2004, sala de sessão 13 de fevereiro de 2026. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? Nenhum vereador quer discutir o projeto. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal, número 09/2026. Projeto de lei. Proponente Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$411 mil. Sala de sessão 13 de fevereiro de 2026. Pergunto, alguém quer discutir o projeto? Algum vereador quer discutir o projeto? Nenhum vereador quer discutir o projeto. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Passo nesse momento o espaço de explicações pessoais. A palavra está está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Essa palavra, senhor presidente. O vereador Márcio pediu primeiro, tá? Tá bom? A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, uma boa noite a todos. Também quem está no plenário na noite de hoje e todos que estão assistindo a transmissão da sessão da Câmara. Gostaria primeiro de parabenizar a administração pública e a todos os envolvidos, a família da homenageada com o nome da escola. A gente conhecia bem a Raquel, né? A família toda, na verdade, a gente sempre conheceu, então uma justa homenagem a uma profissional da área da educação, foi homenageada com o nome da escola. Esperamos que a escola possa suprir um pouco da demanda do nosso ensino público municipal de Terra de Areia, e também ofereça qualidade e talvez algumas mudanças que são necessárias dentro das instituições de ensino. E assim a gente espera, desejamos sucesso
à direção da escola, que possam fazer um bom trabalho, e estaremos aqui à disposição, né, senhor presidente, essa Casa Legislativa, para contribuir dentro do que for possível para dar um andamento nisso. Vereador Lucas, quero concordar em partes com o teu pronunciamento na questão das calçadas. Ela cai mais ou menos na mesma questão do que a gente está cobrando da CCR, que a CCR não limpa e a gente não pode limpar. Não, a gente pode limpar, está dentro do nosso município. Aí as calçadas também, eu acho que elas são dos dois lados. Eu te digo por que é os dois lados. Então, se na frente da minha casa eu sou responsável, quando vem o 7 de setembro, tu não pode limpar só a 13 de abril e pintar só a 13 de abril. Concordo contigo, nós temos que conscientizar e formalizar a todos os proprietários de imóvel que também façam sua parte. Conversei semana passada com o vereador Lelo brincando comigo que eu estava fazendo serviço lá na minha casa, né, vereador? Porque eu aumentei a calçada para não vir tanto mato, mas eu estava lá com a roçadeirinha fazendo a minha parte. Mas o nosso poder fiscal é isso aqui. Porque o que acontece? Como tu falou, principalmente os terrenos abandonados, principalmente vem o mato de dentro para fora. Qual o poder que o executivo tem? Notificar os proprietários para fazer a limpeza. Não acontecendo isso, autuar e fazer também um serviço. Várias prefeituras fazem o contrato, empresas, para depois de notificado, dar o prazo para a pessoa tomar as providências. Não fez. Se ele não fizer, a prefeitura ordena uma empresa a fazer, custeia isso, mas cobra no IPTU. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu comentei até com o vereador Lelo ontem à tarde. Eu saí com meu filho da minha casa, Lucas, e tu sabe que foi feito há pouco tempo aqui a Estrada de Cornélios. Eu tive que vir com ele pela rua, para chegar até a Pracinha dos Fabrício. Eu não consegui caminhar pela calçada. Primeiro, tinha bastante mato. Segundo, ele tem uma sensibilidade por causa do autismo, qualquer coisa que pega nas pernas dele, ele acha que é um bicho. E o que eu tive que fazer? Vir pela estrada, caminhando com ele até a pracinha. E isso está acontecendo, vereadores, em vários locais do nosso município está terrível a roçada. Muito precário. Nós temos tratores que dá para roçar com trator em algumas estradas. Tem que ter roçadeiras e não posso escutar uma justificativa de que a roçadeira está quebrada, porque uma roçadeira manual custa o quê? 2, 3 mil reais? Em torno desse valor. O município tem que ter 10. Pifou 1, 2, 3, está no conserto, tem que ter outra de prontidão. Porque esse serviço ele é constante. Ele é constante. No período de verão aumenta a demanda? Com certeza, aumenta. Mas nós temos que ter o material. Nós mesmos sabemos que nós temos uma precariedade de servidores, poucos servidores para fazer esse serviço. E ainda quando tem o servidor, daí não tem a máquina. Aí é pior ainda. Como tu falou, Lucas, realmente, Lucas, Josuel, essa questão, as nossas estradas estão intransitáveis. E a desculpa, é difícil de tu dar uma desculpa para a comunidade. E isso que sempre a nossa maior desculpa, né, vereadores, é que é o período chuvoso. Mas qual o período chuvoso que a gente enfrentou mesmo? Neste ano, 2 dias de chuva. E daí quando vier o período chuvoso, aí vai estar mais esburacada. E a assistência aos nossos agricultores? Nós temos aí problemas aí, a gente vê nas redes sociais, a gente escuta na rua. Até Teutônio Vilela não dá para transitar, as estradas da Boa Vista não dá para transitar, a estrada de Cornélios não dá para transitar, Sangafunda, Ressaco, Espigão não dá para transitar. A Coab patrolaram um pedaço ali só perto da escola. Aí tu bota Arroio Bonito, está com dificuldade. Então é todo o município que está com essa dificuldade. Mas por que deixar chegar a esse ponto? Qual é o problema? O que a gente tem que a gente pode resolver? Eu sinceramente não sei o que está acontecendo. A gente quer participar, estamos indagando isso também para que a gente participe e consiga junto achar essa solução.
Outro fato, a gente vem sempre cobrando aqui, e nessa questão que a CCR, o problema do bueiro, né, da CCR, os bueiros, as bocas de bueiro ao entorno da rodovia. Minha gente, passem amanhã, convoco vocês, passem amanhã na Alberto Pasqualini. Alberto Pasqualini é aqui, nossa, que vai da 13 de abril em direção à praia. 6 bueiros quebrados. 6 quebrados. 2 sem nenhuma tampa. Um com um pedaço de pau em cima. Outro com um pedaço quebrado no meio, que nós tivemos uma servidora pública, que é agente de saúde, na sexta-feira, que se acidentou, caminhando durante a noite, pisou no intervalo das 2 tampas e caiu e ficou com a perna presa. Não quebrou por pouco. Além disso, também ali, mato na calçada, em vários pontos. Em frente àquela revenda, a distribuidora de bebidas ao lado do Kleber Veículos, tem um caminhão, já frisei várias vezes. O portão foi aberto casualmente, bem na frente de uma tampa de bueiro. Toda vez que o caminhão vai andar por ali, ou entrar ou sair, ele passa por cima da boca da tampa e quebra. Tem que fazer o deslocamento daquele bueiro, daquela caixa de coleta. Tem que deslocar para o caminhão não passar mais por cima e não quebrar. Mas se tu olhar, está agora quebrado, sem a tampa, a céu aberto. Cobrando, senhores, porque esses são problemas pequenos para a gente resolver, que pode causar grandes transtornos. Nosso município é um município que esse tipo de coisa dá para fazer. É roçada, capina, consertar bueiro. Aqui na nossa estrada de Cornélios, aqui, ó, quanto tempo faz que foi feita a estrada? 1 ano e pouco? Se olhar todas as entradas das bocas de lobo, o mato está saindo para fora. Tem que ir lá fazer a manutenção, tem que limpar. Senão o que acontece? No período de chuva, aquele mato, aquela sujeira vai entrar pelo encanamento e vai obstruir. Daqui a pouco vai entupir os bueiros também. Também queria frisar novamente, é um pedido que a gente tem feito, uma atençãozinha agora, como essa questão da Praça dos Fabrício, que foi... A gente sempre tem pedido para investir, mas tem ficado, às vezes, um pouco perigoso, e vou pedir novamente, vou fazer uma questão até formal para o Executivo, mas só queria já deixar claro para os nobres colegas. Lá tem 2 lixeiras que já faz, se não me engano, 3 anos atrás que eu pedi para trocarem, não foi trocada ainda, está quebrada. Nós precisamos trocar aquela lixeira e colocar mais pontos de coleta de lixo. Tem 2 lugares lá para colocar iluminação, para melhorar a iluminação, com aqueles postes menores de iluminação, que dá para colocar. Os brinquedos estão imundos, nós precisamos fazer a higienização também dos brinquedos, para que as crianças possam brincar lá. Infelizmente, ali tem aquelas árvores, que é muito bom para a sombra, mas infelizmente acaba quebrando a calçada. Tem alguns pontos da calçada que tem que ser regularizadas. Tá? Além disso, aqueles brinquedos mais antigos que tinha naquela praça, que eram de madeira ainda, não sei se vocês lembram, aqueles brinquedos, quando tiraram, deixaram uns pedaços de toco daqueles brinquedos, aqueles que é enterrado no chão, deixaram um toco de 4, 5 centímetros, e eu presenciei já várias vezes, e ontem, inclusive, presenciei, só mais um minutinho, senhor presidente, já encerro, presenciei crianças tropeçando naquele tronco e caindo no chão. É um pequenos, 5, 6 centímetros de altura do chão, mas que não podem acontecer com isso. E para encerrar, acho que seria também importante ali colocar um ponto de água para que as crianças possam fazer a higienização, tanto dos pés quanto das mãos, depois do uso da praça. Acho que seria importante, é uma questão de saúde pública, e isso nós temos que cobrar, inclusive, a gente citou uma vez, né, Lucas, da própria questão da Corsan, que lá na praia a água tem água para botar fora, e às vezes a gente precisa no município, pontos de água eles não dão, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter. Nas nossas praças públicas, pontos de água disponível para a nossa comunidade. Porque tu vai na praia, às vezes aquele chuveirinho que fica lá na beira da praia, às vezes fica ligado muitas vezes, sem ninguém embaixo. E vai água toda fora, água tratada. Então por que nas nossas praças, que é onde se pratica esportes,
que as crianças brincam, não pode ter uma água potável para que possa fazer a higienização e às vezes até para beber mesmo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, uma boa noite a todos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. A vereadora Mônica tinha pedido a palavra. A palavra está com você, vereadora. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas, né, pessoas que nos assistem de casa, aqui no plenário. Ali, né, trazendo já a situação ali, né, Márcia, algumas situações que a gente quer pontuar, mas trazendo a situação das praças dos Fabrícios, nós fizemos um pedido ano passado, um pedido de providência, que é uns tocos, né, quando sai do escorrega as crianças, ou quando sai do balanço, é uns tocos desse tamanho assim. E eu mesma já levei, minha filha cai ali, ela adora ir lá, mas é perigoso para brincar. Eu não consigo entender por que aquilo ali, né? Porque quando sai do escorrega tem um toco, quando tu vai no balanço tem uns tocos. São realmente uns 5, 6 tocos assim, que foi cortado e ficou ali. E, querendo ou não, uma praça que, né, para as crianças pequenas utilizar. E ter aquilo ali, né? Então, pedi que resolvesse essa situação, já é um pedido do ano passado nosso, né? E, como o vereador Márcio falou, de extrema necessidade para nossas crianças, né? Trazer também a situação ali do cemitério. Eu tenho recebido um monte, né? Recebi um monte de fotos já de 3, 4 pessoas que têm ido lá. A gente sabe que passou nessa casa no passado, né? O edital ali para nós aprovar a contratação de zelador, né? Então tem zelador lá, não sei o que está acontecendo. E está realmente numa situação bem precária, né? Acredito que o vereador Lelo, né, que tem ido lá, né, pode até nos dizer que a situação está bem complicada, né? Eu recebi um monte de fotos, assim, de um matagal, né, assim, de dejeitos, de lixos jogados, né? Então, acho que a gente vai precisar, né, e a prefeitura vai precisar, né, se o profissional que está exercendo lá não está exercendo bem feito, ou, né, verificar o que está acontecendo, porque realmente não está se entregando aquilo que se espera, né, que é um cuidado, um zelo, né, por as pessoas já vão lá abalada, né? Então esse espaço eu acredito que tem pelo menos ser acolhedor, né? A gente sabe que um cemitério não é, mas cheios de dejetos e lixos, né? Não tem como. Ali, Lucas, para complementar aquela situação que tu comentou das faltas, né? Eu fiquei pensando, né? O que se podia fazer? A gente sabe que tentar conscientizar as pessoas, né? De não faltar. A gente tenta, mas, né, é o que nós podemos fazer, é pedir, né, encarecidamente que não falte. Mas, de repente, trabalhar, se isso for contínuo, com a margem de falta, né, daqui a pouco nós estamos aí com 30%, trabalha com a margem de 15% de falta, coloca um pouquinho né, com exceda, já que se perde sempre, para não se perder, né. Fiquei pensando, né, o que poderia se fazer para não perder, realmente. É um serviço que está sendo disponibilizado e não está sendo realizado. E quantas pessoas tem, né? Quantas pessoas precisando, né? Outra questão que eu queria trazer é o conserto da calçada do maternal ali, né? Desde o ano passado, nós fizemos um pedido em 7 de março, né? Um pedido de providência. Estão lá ainda a calçada toda quebrada, as pilhas, né? De toda o que foi retirado quando foi construída a pavimentação, foi quebrado, colocado assim, então a calçada é meia calçada e meio quebrado, assim, né? Infelizmente, é um lugar onde transita, né, as crianças, né? As professoras, os pais, né? A comunidade ali tem sido muito movimentado, né? Porque é um lugar de trânsito geral ali, inclusive para acesso para outra escolinha também. E está ali ainda aquelas pilhas, né, de pedras ali. Então, pedir que se realize, né? Já vamos fazer agora, dia 7 de março, 1 ano do pedido, mas isso já tinha sido anteriormente, né? E realmente, né, além tem sido recorrente os pedidos de patrulhamento, reforço, né, pedidos de roçada dos nossos pórticos, né. A gente teve uma confraternização da nossa escola, nós fomos, né, saímos do município e passamos pelo pórtico ali, que quem desce a serra da entrada ali, que vem pelo Arroio Bonito, infelizmente, eu até achei que estava ruim a entrada que vai para Curumim, mas lá está pior ainda, está um matagal horrível, né? E eu fico ali um lugar de acesso, né? De passam inúmeros turistas ali, fica muito feio para nós, né? Tá lá, horrível. Ele praticamente está cobrindo os letreiros, né?
Eu também queria trazer a questão de uma lei que foi aprovada agora em janeiro, a 15.326 de 2026, que é uma lei que reconhece os atendentes como professores agora, né? E eles passam agora a receber o piso do magistério. Então, aquele profissional que é concursado, que é formado ou tem magistério, interessa a função que ele foi concursado, ele passa a ter direito ao piso do magistério. Então, assim, é algo que eles já exercem, eles já são professores. Eles só não recebem por isso. E era uma coisa que eu sempre bati aqui, né? Os atendentes, eles recebem muito pouco. Eles, inclusive, complementavam com insalubridade, complementavam o salário mínimo deles. Porque o mínimo deles era menor que o mínimo, né, federal. Que é hoje 1.621, né? Então, assim, hoje eles têm, inclusive a lei 11.738, que é a lei do piso do magistério dos professores, enquadra esse profissional dentro dela. Inclusive foi modificada a LDB, que é a 93/94 de 96, para que seja reconhecido esse profissional. Então, hoje nós temos dois tipos de piso. O professor que não está recebendo piso, né? Que é os professores, já aí, da lei 11.738, e agora nós temos a lei 15.326 de 2026, aprovada agora, que saiu no Diário Oficial, dia 7 de janeiro, que passa a reconhecer esse profissional também como professor. E nós vamos ter que se adequar. O município vai ter que pagar também. Ou começa a se gerar passivo, como nós já temos do professor, que não se paga, né? Nós estamos hoje aí com o piso do magistério de 5.153,40 horas e 2.565, 20 horas, né? E nós aprovamos ali 2.153. Nós estamos hoje, mais uma vez, a um longo, né, um número bem alto para se alcançar o piso do magistério. E agora nós vamos ter mais esse profissional que merece porque exerce a função, reconhecida pela lei, enquadrada dentro da 11.738, enquadrado dentro da LDB, reconhecido, e que precisa também receber. E que é justo, porque ele exerce. Porque hoje o nosso município, quando ele oferta só vaga do ensino integral, que é uma coisa que também não bate com a lei, porque quando ele oferta vaga integral e lá na LDB diz que nós temos parcial e o integral, que deve ser ofertado os dois, que é meio turno e tal, embora se diga, mas não tem sala, e eu sei que tem, porque já estive conversando com os profissionais, tem sala à disposição lá, que inclusive está sendo fechada, porque por questões que acho que nós poderíamos resolver, que é concertos, e quando o ECA diz que a criança deve permanecer mais em leito familiar e tu obriga a mãe a deixar o dia inteiro, o município deveria estar ofertando meia vaga. Parcial. O que se faz hoje? Hoje se dá uma vaga em turno inteiro e o professor não trabalha o turno inteiro naquela turma, trabalha num turno da tarde. Quem atende a criança de manhã? As atendentes, mas deveria-se ter um profissional do magistério ali. Então, hoje, por lei, reconhecido e justamente reconhecido, esse profissional passa a integrar o quadro do magistério. E que é óbvio, sempre se usou isso como uma medida para se pagar menos, né? Se colocava o atendente onde deveria se colocar o professor, porque o professor deve responder pela turma. Então, quando tu colocava integral, tu não colocava dois professores, né? Tu colocava um atendente. Então, hoje nós estamos, a partir de 7 de janeiro, todos esses profissionais têm direito. E criando, se não pagar, um passivo novamente, como a gente vem falando, que se vai para precatório, que se vai, né? Começa a se gerar novamente um custo altíssimo para o município. Então, nós precisamos que o município defina, pague o piso, tanto dos professores, que já como dos atendentes agora reconhecidos como profissionais, né? E ali, só mais para complementar, ali, Lucas, ali quando tu trouxe a reportagem do seu Moreira que diz que só um se mexeu, eu achei bem tendencionista, porque na verdade o gabinete do Heinz tem inclusive o ofício desde dezembro, trabalhando nisso, né? A diferença é o que se publica, né? Então a gente, né, fica aí ali, inclusive tem um ofício ali, né, pode ser postado, desde dezembro encaminhado ao Ministério, né, para o pagamento, né, do seguro-defesa, e não só isso, né, para também o auxílio das cestas básicas buscando, né. Então, não sei se não teria como só um se mexer, eu achei forte o título da matéria, né, a matéria é isso, mas não quer dizer que isso aconteceu, né. Então, porque tanto não aconteceu que eu tenho um ofício para provar que o senador Heinz trabalhou,
né? Está ali o ofício, desde dezembro encaminhado, pedindo que fosse pago. Então, não só um se mexeu, é uma, infelizmente, uma matéria bem tendenciosa. Né? E aproveitar e agradecer o senador Reins, aí, que só o ano passado aí, já destinou mais de R$500 mil para o município, sendo lá de São Borja, né? Nem sendo aqui do litoral nem nada, e tem trabalhado aí pelo nosso litoral em várias questões, né? No mais era isso, senhor presidente, nobres colegas, muito obrigado, uma semana abençoada a todos, uma volta às aulas abençoada à nossa comunidade escolar e todos os nossos alunos, que tenhamos um ano letivo cheio de bênçãos, né, e prosperação de desenvolvimento de conhecimento, aí que todas as crianças abençoadas aí, era isso. Oh, Rodrigo, um adendo, feliz aniversário, me desculpe, eu até anotei para dar e para a Elisete também, tá? Vocês são profissionais excelentes e merecem todas as nossas saudações, tá? E desejo de vida longa, tá? Obrigado por todo o trabalho que vocês prestam aqui para nós e assessoramento. Muito obrigada. A palavra continua os senhores vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos. Então tá. Hoje o relógio não me ajudou, temos que ver se as pilhas ali. Bom, retornar um pouquinho a tribuna aqui. Oh, deu certo. Primeiramente, assim, ó, me causa um pouco de espanto quando a gente, vou dizer, mano, nós desconfiados 0 hora, depois larguemos. Não estou dizendo que os outros deputados não se mexeram, mas quem está falando foi o 0 hora, né? Que está ali na reportagem, inclusive passou no Jornal do Almoço de meio-dia, eles foram bem enfáticos quanto a isso. Então, quando graças a Deus, eu não sei dos outros lugares, a gente tem, escuta relatos que o pessoal desconfia da mídia, coisa e tal, mas aqui, posso ser até um pouco barrista, a questão da 0 hora, da RBS, sempre nos passou uma credibilidade muito grande. Então, quando falam isso, se fosse ao contrário, eu também viria e falaria. Então, a gente sabe o quanto que o Alceu e o Luciano, e até eu vou dizer para vocês, não teria que ser diferente. Porque a maior concentração de pescadores no Rio Grande do Sul é no litoral. E é o quintal da casa deles. Não poderia ser diferente. Se fosse diferente disso, eu até ficaria um pouco chateado. Deles ser os que estão fazendo a frente, puxando, buscando para resolver e brigando. Então, eu assim, desconfiar da 0 hora e da RBS é meio complicado. E a questão, assim, ó, vereador, eu vou lhe dizer assim, ó, as atribuições e quanto ao receber, nós temos feito muito essa lição de casa para buscar pagar cada vez mais para os nossos servidores. E tem sido muito difícil. Esse ano a gente pagou 4, a reposição salarial nos obrigava a 4 ponto alguma coisa, e a gente pagou para chegar em 7, né? Para pelo menos dar a reposição do salário mínimo. E isso teve um ganho real para o servidor. Então a gente vem fazendo isso, vem repassando valores, vem pagando cada vez, conseguindo pagar os nossos servidores. Inclusive está sendo feito o estudo do Descongela aqui no município, para que pague aqueles valores que ficou pendente lá atrás. E só que uma coisa, e aqui fica um pedido, é muito fácil o governo federal e o estadual vir dizer, não, vocês têm que pagar, e não ter o aumento do repasse. Eu sei que muitas vezes, mas vão aumentar o Fundeb, isso, aquilo, vai vir mais. Só que está aí como é que funciona a questão da
para nós pagarmos, que tu veio aqui na tribuna esses dias atrás e falou sobre a questão do índice. Então, é um pouco contraditório, porque o índice, a gente tem uma lei que o prefeito não pode pagar mais de 51%. E hoje passou um projeto aqui na casa da questão dos diretores e o índice veio mais baixo, que a gente falou lá atrás, que ia vir o índice mais baixo. A hora que as contratações assentassem, coisa e tal, o índice ia vir mais baixo. Por isso que lá atrás, quando a gente sentou com os professores, e agora a gente vai sentar com os atendentes e vai conversar, para que quando coloque todos na sala de aula e no meio do ano, a gente vê essa questão do repasse salarial. E na sessão passada, Márcio, eu fui para casa e eu assisti a questão das horas de atividades para os professores contratados. Eu disse que era direito, assim como tu tivesse falado. Não falei contrário disso. Então, a gente vem cada vez mais implementando, aumentando a legislação. A gente sabe que gera passivo, e inclusive a gente tem passivos da administração passada que está sendo pago hoje, e de repente, se eu não fiz a conta, mas se lá atrás o repasse, eu não sei por que se não conseguiu, ou se também porque ia ultrapassar o índice, nós tivemos um repasse de 11% da legislação anterior, lá atrás, isso coisa, nós estamos falando coisa de 10 anos atrás, que não foi pago para os nossos servidores. E nesses, agora esse ano, 9 anos, que a gente está à frente do governo, a gente repassou todas as inflações, deu aumento real, tem tido zelo pela administração pública, só que é muito fácil vir aqui e dizer, não, mas quando me convém, o índice é bom para mim. Quando não me convém, o índice não é levado em consideração. Então é o seguinte, a gente tem que ter um pouco de zelo e caráter aqui na tribuna. Porque se a gente fala de índice, a gente tem que falar de índice o tempo todo. Não adianta eu falar de índice e dizer que a prefeitura está fazendo cabide de emprego, sendo que por obrigação do município e também por entender que nós temos que ter hora de atividade para os professores, não tem diferença do professor contratado e concursado. Ele tem obrigação. Mas não importa, se foi agora, se foi amanhã, se foi... Nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. De repente, antes não deu. Assim como não deu, de lá atrás, dá os 11%. Então, fica aqui. Quando a gente consegue ter ganhos, e aqui o Pedro, de todos os bueiros a gente conseguiu, acredito que resolveu o problema do Mascarenhas, que era uma cobrança antiga, foi lá e resolveu. E sobre essa questão dos bueiros, eu não sei se eu vou conseguir estar aqui na Câmara de Vereadores, mas vai chegar um dia que a gente vai ter que ter uma discussão importante no nosso município sobre a questão dos trânsitos dos caminhões pesados. A gente tem sofrido muito. Vocês vão lá, eu vi trocar mais de 10 vezes já o bueiro da esquina do 24 horas. Quebra os bueiros, a gente tem as ruas na área urbana, umas ruas menores, e troca. Inclusive, tem um cronograma da Secretaria de Obras que foi me passado, vai ser feita a troca de bueiro, limpeza, capina, vai entrar o serviço terceirizado. Eu acredito que daqui a um mês, tomara que seja, a gente consiga resolver esses problemas do nosso município. Eu vi a postagem lá, inclusive, da servidora do município, e qual garantia que nós temos que vamos trocar o bueiro lá e daqui no outro dia acontece de passar um caminhão e quebrar? Então, a gente tem que ter um pouco de zelo pelas coisas da comunidade. Quem vai transitar, quem vai andar. Ah, mas Lucas, mas tudo tu pede para os outros. Não, não é questão de pedir para os outros. É que é difícil para fazer, é difícil para arrumar. E daí quando arruma, logo depois vai lá e estraga. Então, essa questão que a gente vai ter que ter amadurecimento, sentar e conversar sobre isso. A gente tem que ter. E a questão aqui, em vez de eu pensar em fazer um vídeo ou desconfiar das coisas, porque e vou reiterar, que quando a questão do índice me favorece, eu venho e falo que é cabide de emprego. Agora, aqui eu não citei, porque se tivesse, olha, a gente tem a questão do índice para olhar, a vereadora aqui da oposição, olha, a gente tem a questão do índice, a gente sabe que tem isso, tem aquilo, mas passou essa lei que é importante, então, mas de repente eu estou mais preocupada em fazer um vídeo para ganhar engajamento, né, Pedro? E não conversar sobre os problemas do nosso município. Para usar uma coisa para um lado, para o outro. Então, nós temos problemas sim.
para resolver no nosso município, e muitos. Estradas para arrumar, mato para limpar, pagar melhor os nossos servidores, inclusive os nossos operários, que eu não sei se não estão ganhando menos que o salário mínimo, que é inconcebível. A gente já aumentou 2 vezes, mas o índice inflacionário, que o salário mínimo aumentou mais, e nós não conseguimos chegar lá. Só que tem só um caminho para que isso aconteça. Nós trabalharmos para que as coisas aconteçam e entre mais recursos no caixa do nosso município. Só que eu tenho certeza, Pedro, eu estou dizendo hoje, tá? Que quando vir lá na frente a cobrança do IPTU, vão vir aqui na tribuna e bater e dizer que estão cobrando caro, que é o maior IPTU e coisa e tal. Mas pedem salário para o servidor, pedem para fazer limpeza, só que quando tem que botar recurso no caixa do município, eu sei que é ruim pagar. É péssimo. Eu também pago IPTU que nem todo mundo. E é ruim, ninguém quer pagar nada. Só que também queremos tudo. Se não ter uma contribuição, as coisas não andam. As coisas não acontecem. Mas só que tem que ter coragem aqui vir na tribuna e dar a cara a tapa e falar o que é de verdade. Porque precisa ter recurso no caixa. Precisa vir empresa para o nosso município, precisa melhorar. E eu fico contente, José, quando tu fala ali, ó, que temos que melhorar lá atrás, que tem 5, 6 empresas naquele local, que antes da gestão nossa, que era praticamente era um bairro abandonado, e hoje lá viabilizou a instalação de um loteamento, e viabilizou a instalação de condomínios. E quanto que melhorou? Isso é importante. É o quanto que melhora a nossa cidade. Porque demandas sempre vai acontecer, mas não tem outro caminho sem ter recurso no caixa. Se hoje a gente está passando um perrengue, é porque não tem uma máquina nova. Porque se nós tivéssemos uma máquina nova e não tivesse uma máquina que já tem 15 e outra com 6, 12 ou 13 anos, não dava manutenção. Porque elas já estão com muitas horas. Então é isso que precisa. Precisa ter recurso no caixa. Se seja de emenda parlamentar, que o Alceu e o Luciano sempre ajudam, que são os meus deputados, partidos trabalhadores, inclusive o progressista. Só que a gente precisa cobrar mais. Precisa querer mais para o nosso município. E eu quero. Vocês podem ter certeza que eu estou ajudando e ajudando muito. Muito obrigado e boa noite. A palavra continua ainda à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 2 de março de 2026. Boa noite a todos, as pessoas que estão em casa, que nos assistiram, também o meu boa noite e que Deus abençoe a todos. Obrigado.